Fala pessoal, se você quer entender de uma vez por todas o que são os modelos de entrega de nuvem como nuvem pública, privada e híbrida e também os tipos de serviço como IaaS, PaaS e SaaS, fica aqui comigo que eu vou te explicar isso tudo. Bora lá! Antes de mais nada, vamos deixar claro um entendimento. Cloud Computing, ou a computação em nuvem, é a entrega sob demanda de recursos de TI pela internet. Preços de pagamento conforme o uso, o famoso Pay as you go. Imagine uma lâmpada. Se você acende, você começa a pagar. Se você apaga, você para de pagar. Você entendeu a ideia. Mas onde estão esses recursos e toda essa infraestrutura? Estes recursos estão em data centers pelo mundo todo. Você pode consultar o site da AWS e conferir o mapa com todas as regiões cobertas pela AWS em sua infraestrutura global. Ou ainda fazer um tour 360 virtual pelo data center do Google para conhecer como eles são por dentro. Eu vou deixar os links aqui na descrição para facilitar para vocês, beleza? Foi através de grandes provedores como, por exemplo, a AWS, o Azure e Google Cloud que o modelo de nuvem pública foi criado, tornando a tecnologia mais acessível a empresas de todos os tamanhos, desde uma startup até uma empresa multinacional. Antes da nuvem pública, as empresas precisavam comprar, alugar os recursos e hospedar internamente, ou em algum data center externo. Esse modelo evoluiu e a tecnologia e softwares evoluíram também, e se tornou o que a gente chama hoje de nuvem privada. Não existe um tipo de computação em nuvem adequado para todos. Vários modelos, tipos e serviços de computação em nuvem diferentes evoluíram para atender às necessidades de tecnologia, tá em rápida evolução, e das organizações de negócio. Tudo gira ao redor de negócios, galera. 3 maneiras diferentes de implantar serviços de nuvem: uma nuvem pública, nuvem privada ou nuvem híbrida. A escolha do método de implantação vai depender justamente das necessidades de negócio. Vamos começar falando da nuvem pública. A nuvem pública é quando você usa a infraestrutura de grandes provedores, como a AWS ou Google Cloud. As nuvens públicas são a maneira mais comum de implantação de computação em nuvem. Os recursos de nuvem, como servidor, armazenamento, pertencem a um provedor de serviço de nuvem terceirizado, eles que vão operar e vão ser entregues pela internet. Em uma nuvem pública, você compartilha os mesmos dispositivos de hardware, de armazenamento e de rede que outras organizações acessam através de serviços e são gerenciados usando um navegador. Exemplo, você cria uma máquina virtual na AWS, quando você cria um RDS, e as vantagens são escalabilidade, custo por uso e sem manutenção e alta confiabilidade. Já o segundo modelo é a nuvem privada. Na nuvem privada, pode estar localizado fisicamente no data center local da sua organização ou pode ser hospedado por um provedor de serviços terceirizado. Mas em uma nuvem privada, os serviços e a infraestrutura são sempre mantidos na rede privada e o hardware e software são dedicados única e exclusivamente a uma organização. Nesse modelo, é mais fácil para que a organização personalize seus recursos a fim de atender os requisitos de TI específicos. As nuvens privadas geralmente são usadas por órgãos governamentais, instituições financeiras e em outros casos. Quais são as vantagens? Você vai ter maior flexibilidade, pois você terá a nuvem pública como opção sempre que precisar e você acaba tendo mais controle também sobre a infra. E a terceira e última é a nuvem híbrida, que combina o melhor de 2 mundos. Parte dos sistemas ficam na nuvem pública e parte na privada. Uma nuvem híbrida é um tipo de computação em nuvem que combina uma infraestrutura local ou uma nuvem privada ou uma nuvem pública. As nuvens híbridas permitem que os dados e aplicativos se movam entre os 2 ambientes. E quais são as principais vantagens? Controle e facilidade. Agora que conhecemos os modelos de entrega, vamos falar sobre os modelos de consumo: IaaS, PaaS e SaaS. Começando por IaaS, Infrastructure as a Service, ou infraestrutura como serviço. Nesse modelo, o provedor é responsável pela camada física e você pela virtual. Você cuida do sistema operacional para cima. Exemplo, criar uma VM no Azure. É ideal para quê? Para equipes técnicas que precisam
precisam de mais controle sobre a infraestrutura. PaaS ou Platform as a Service. Aqui você já recebe a plataforma pronta para desenvolver e rodar as aplicações. Não precisa se preocupar com servidor, sistema operacional. Exemplos são Azure App Service, Google App Engine. É ideal para quê? Para desenvolvedores que focam só no código, com menor controle e responsabilidade sobre as atividades de operação. O último modelo é o SaaS, que é bastante conhecido, Software as a Service. Tudo pronto. Você só usa software via navegador ou app. Não se preocupa com a infraestrutura ou com o software. Alguns exemplos bem comuns são Gmail, Google Docs, Microsoft 365, Salesforce. É ideal para usuários finais e empresas que querem agilidade apenas consumindo o serviço sem se preocupar com a infraestrutura, operação ou com o desenvolvimento. Como vocês puderam observar, galera, cada um desses modelos ele vai atender a cenários específicos. Então, se você busca por um serviço que é IaaS, você vai ter mais controle, mas por outro lado você vai acabar tendo mais esforço para implementar aquele serviço, para depois poder gerenciar e cuidar dele. A sua responsabilidade sobre esse tipo de serviço é maior e a do provedor, ali cloud, é menor. Se você busca por uma solução PaaS, Platform as a Service, você vai ter ali aquele serviço entregue para você de uma maneira muito mais próxima para ser utilizado. Então, por exemplo, você utilizar um banco de dados como serviço, ao invés de você ter uma VM, poder instalar ali uma SQL da vida, poder fazer as configurações, se preocupar com as atualizações, se preocupar se ele vai estar em alta disponibilidade, mover de região ou não, fazer backup. Quando você utiliza um banco de dados como esse no modelo PaaS, seja num RDS, um Cosmos DB, no Azure, um Cloud SQL no Google, você já recebeu a instância ali de banco de dados pronta para ser utilizado. Todas essas questões envolvendo patch, backup, instalação, réplica, alta disponibilidade, já fica por conta do provedor. É claro, vai depender da sua configuração, né? Como que você quer utilizar aquele serviço, mas é muito diferente de você ir ali só configurar, só dar um clique em relação a você lá e fazer toda essa implementação manual. E a sua responsabilidade também é menor, porque se tiver algum problema naquela instância, naquela VM que está rodando no seu banco, não é você que vai ter alguma ação corretiva ali. O próprio Cloud Provider, ele é responsável por disponibilizar aquele serviço para você, então é ele que vai cuidar disso. E no modelo SaaS, você assina um serviço e está utilizando. Então, uma empresa hoje em dia, não faz muito sentido, por exemplo, ela ter um serviço de e-mail em que ela vai preparar o servidor, vai cuidar de toda essa infraestrutura para lidar com as caixas de e-mail dentro de casa. Muito mais fácil ela pagar uma assinatura e ter um Office 365, de ter um Gmail ali para poder já utilizar. Ela paga e utiliza e não tem que se preocupar em comprar aquela infraestrutura, botar pessoal para operar. Ela simplesmente utiliza, né, no modelo SaaS. Então essas são as principais diferenças sobre cada um desses serviços. Mas e aí, deu para clarear as ideias? Os modelos de entrega de nuvem pública, privada e híbrida dizem respeito a onde a nuvem roda. Já os modelos de consumo, como IaaS, PaaS, SaaS, dizem respeito a como você usa o serviço. Se curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, galera. Isso ajuda demais. Quer sugerir algum tema aqui para o canal? Fica à vontade, a casa é sua. Pode sugerir que eu vou estar dando uma olhada para criar novos vídeos pensando nisso, tá? Valeu e até o próximo vídeo.